Eu quero compartilhar uma palavra do coração de Deus para o seu coração. No livro de Esther, capítulo 4, versículo 9, diz assim as Escrituras: Então saiu Amã, naquele dia, alegre de bom ânimo. Porém, vendo Amã a Mardoqueu, à porta do rei, e que não se levantara nem se movera diante dele, então Amã se encheu de furor contra Mardoqueu. Aqui diz que Amã ele saiu do banquete todo feliz, alegre e animado. Mas quando ele viu Mardoqueu e viu que ele estava sentado à porta do rei, ele se encheu de fúria. Ele ficou cheio de revolta e de ódio. É interessante notar que esse Amã, ele alcançou o topo. Ele cresceu muito. Ele adquiriu uma posição de honra. Ele tinha de tudo. Inclusive, ele começa a falar das suas conquistas para os seus amigos, para os seus familiares. Mas isso não o deixava satisfeito. Tudo isso que ele tinha, porque ele diz aqui no versículo 13: Porém, tudo isso não me satisfaz. Enquanto vira o judeu Mardoqueu assentado à porta do rei. Em outras palavras, ele está querendo dizer: tudo que eu tenho, tudo que eu conquistei, não me deixa satisfeito enquanto eu viro o Mardoqueu. Enquanto esse Mardoqueu não for prejudicado, enquanto não acontecer alguma coisa ruim com ele, eu não vou me satisfazer. Irmãos, infelizmente tem muita gente assim, que por causa de uma pessoa perde tudo que conquistou, deixa de viver por causa de uma pessoa. Mardoqueu não se prostrava diante dele, até então, porque ele só se prostrava diante de Deus. E meu Amã não respeitou isso. Queria ter Mardoqueu na mão. Ele queria que Mardoqueu o bajulasse. Só que Mardoqueu tinha personalidade. Ele era obediente à palavra. Ele não se dobrava para bajular ninguém. E ele queria, o Amã, que isso acontecesse com ele, porque os outros faziam isso por medo ou por causa da posição dele. Mas Mardoqueu ele não se vendia. E aí, irmãos, ele perde o Amã, toda aquela alegria, ficou desanimado, com raiva só de ver o Mardoqueu. E tem gente que está vivendo a mesma coisa. Tem gente que sai de um certo lugar, de um certo ambiente feliz, alegre, mas quando ela vê alguém que um dia a prejudicou, ou que algum dia a caluniou, ou que a abandonou, estraga o dia dela. Ela estava tão feliz, com uma mãe tão feliz, tão animada, aí a pessoa fica desanimada, fica para baixo, fica ressentida e perde a alegria. Tem gente que está até em depressão por causa de uma pessoa que não consegue perdoar, que não consegue esquecer. E ela não vai se sentir satisfeita enquanto essa pessoa estiver se dando bem. Aqui o Amã preparou até uma forca para Mardoqueu. Olha que ponto que ele chegou. Só que ele acabou morrendo pela própria forca. Uma pessoa que tem ódio, uma pessoa que tem raiva de alguém, por mais que ela tenha razão de ter raiva, mas não pode guardar rancor no coração, segundo as Escrituras, porque é como se ela tivesse tomado veneno esperando a outra morrer. E isso aconteceu com a mãe, ele preparou uma forca e morreu por ela. Não perca a sua paz, não perca a sua alegria, não deixe de viver, de curtir sua família, de passear com a sua família, de aproveitar o bem da vida que Deus deu, de viver para Deus. Não perca tudo isso por causa de uma pessoa que te feriu, que te abandonou, que virou as costas para você, que pisou na bola com você. Ou você não vai conseguir agradar todo mundo. Aceite isso. Tem gente que às vezes, irmãos, isso acontece muito. Ela está numa reunião de família, quando chega certa pessoa, acabou o dia dela, azedou o dia dela, estragou o dia dela. Ela já quer ir embora, já quer, incomoda.
Para com isso. Não deixe essa raiz de amargura crescer. Libera o perdão, não vale a pena. Olhe para quem está ao seu redor, olha para quem se importa com você, olhe para quem te ama. É isso que você tem que fazer. Em relação a essa pessoa, coloque ela nas mãos de Deus e libere o perdão para que você tenha paz. Porque se você liberar o perdão, quando essa pessoa quando você a vê, não vai mais te causar dor, não vai mais te causar mal, não vai estragar o seu dia. Você pode ouvir a voz dessa pessoa, ela pode chegar no ambiente que você está, não vai mais estragar o seu dia porque você liberou o perdão. Porque se você não liberar o perdão, você também vai querer que aquela pessoa se dê mal. Mas aí é você que vai ser o prejudicado, como o caso dele aqui. A ira do homem não opera a justiça de Deus. Ele estava tão feliz, tão animado, o Amã, tinha acabado de sair do banquete. Só foi bater o olho no Mardoqueu, acabou a paz dele, acabou a alegria, desanimou, se abateu, estragou o dia dele. Tudo por causa de uma pessoa. Vê se isso não está acontecendo com você. No demais, que Deus te abençoe em nome de Jesus.